Dia! Hoje eu tô gravando mais tarde, mas eu acordei bem cedo. Que delícia acordar com o sol nascendo. E hoje eu vou trazer esse tema mesmo, né? Nascer, morrer. Nascer e morrer são coisas diferentes? Nascer e morrer são a mesma energia, em contextos diferentes. O que é pra você nascer e o que é pra você morrer? Quanta permissão você dá para o nascer e quanta restrição você faz com relação ao morrer. Certa vez eu li um livro chamado O Livro Tibetano do Viver e do Morrer, de um monge tibetano chamado Sogyal Rinpoche, que já fez a passagem, inclusive. E nele ele traz exatamente essa questão. Nós morremos exatamente da maneira como nós vivemos. Uhum. E por que eu estou trazendo esse tema hoje? Porque hoje fez a passagem uma das pessoas que eu atendia, um senhor querido, ser muita contribuição na minha vida, aprendi muito com ele. E esse senhor era um senhor que ele tinha diagnóstico de Alzheimer e ele participava de um centro-dia para idosos. A minha irmã, Vanessa, ela tem um centro-dia para idosos que, grosso modo, é como se fosse uma creche para os velhinhos, onde eles passam o dia convivendo com outras pessoas, além de outros idosos, também tem terapeutas ali, tem uma equipe para dar toda a atenção, todo o cuidado para eles e no final do dia eles voltam para casa. Eles não precisam ficar isolados num asilo, por exemplo, e perder o convívio com a família, com seu ambiente conhecido. Isso é invenção da minha irmã. A minha irmã é incrível. Pensa uma pessoa impressionante. A minha irmã, mais nova. E sabendo, né, que minha irmã faz esse trabalho, quando eu comecei a praticar as barras de Axis, eu fiquei curiosa por saber quais seriam os efeitos do uso das barras de Axis em pacientes, em pessoas diagnosticadas com Alzheimer. E eu me predispus a fazer um trabalho no Centro-Dia Passárgada, e tinha lá esse senhor. Esse senhor, eu escolhi ele, né? Tinha alguma coisa nele ali que eu falei, é aquele ali. E eu comecei a fazer um trabalho com ele, impressionante, impressionante mesmo o que ele respondeu às práticas do Axis. Eu não trabalhei com ele só com as barras de Axis, eu usei outros processos também. E nesse espaço onde a minha irmã trabalha, ela convive com a vida e a morte o tempo todo. Ela trabalha com a idade mais avançada. Então, no universo dela, isso é uma coisa que acontece, que é recorrente, né? E acessando esse espaço aí da vida e da morte, e depois de passar pelos aprendizados do Axis, a gente começa a perceber que realmente nós somos seres infinitos e que a única coisa que finda é o tempo deste corpo. Só o corpo finda. O corpo tem uma validade para viver na matéria, né? E quanto apego a gente vai cultivando ao corpo e quanto isso tem interferido no processo natural da morte das pessoas. Uhum. Outras pessoas me chamaram também para cuidar de pessoas de mais idade e era muita resistência que as pessoas têm com relação à morte, ao fim do corpo, porque são muitos pontos de vista a respeito disso.
né? E algumas pessoas ficavam extremamente incomodadas em ver que as pessoas que estavam ali já no final do seu tempo, no final do tempo do seu corpo, elas tinham vontade de partir. E como a família impede que esse processo se dê? E não é por maldade. E às vezes também não é consciente. E eu fico vendo hoje eu fui na manicure fazer as unhas e estavam lá conversando sobre um global que está há 9 anos vivendo através de equipamentos no hospital. Como será que é isso para ele, né? Será que ele escolheu isso? Quem está escolhendo isso? E como seria a gente perceber que da mesma forma que a gente cuida do direito de nascer, como seria cuidar do direito de morrer? Que é simplesmente partir, deixar o corpo, partir para uma outra condição. O ser infinito não morre, só muda de casa. Quando os meus filhos perguntam sobre a morte, eu falo, é só uma mudança de casa, né? Só muda de endereço. Nós somos infinitos, de fato, e o corpo é perecível. E no curso de barras de Axis a gente traz um pouco sobre esse tema. Tem processos que contemplam esse tema no curso de barras de Axis. Isso muda completamente os pontos de vista que a gente tem, a grande maioria tem a respeito da morte. Eu vou deixar na descrição do vídeo alguns links. O link desse livro que eu citei, o livro tibetano do Viver e do Morrer, e 2 filmes incríveis sobre o tema morte. Para que vocês, se tiverem curiosidade de perceber outros pontos de vista a respeito disso, fiquem à vontade para escolher. E se você tem vontade de fazer curso de barras que inclui também este tema, esta semana eu tenho 2 turmas, uma no dia 28 de novembro e outra no dia 30 de novembro. E na terça-feira, se não me engano, dia 27, eu vou abrir uma classe de introdução às barras de Axis. Na verdade, não é uma classe, é uma conversa, uma palestra, onde quem aí está curioso sobre perceber um pouco melhor o que são as barras de Axis, vem para a introdução e a gente vai conversar e vai fazer algumas práticas também para que vocês possam perceber como é que esse processo se dá, tá bom? Então, aguardo vocês essa semana, quem tiver disposição, quem fizer a escolha de se aproximar um pouco mais desse universo do Axis, tá aí cheio de opções. Bom dia para vocês!